Excelentíssimo senhor presidente, novos vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, embora já foi aqui feito comentários sobre esses 5%, eu também vou fazer porque vários funcionários me ligam, cobrando para que façamos um trabalho junto ao executivo para que seja resolvido o mais rápido possível. Todo o problema, senhor presidente, é que o senhor imagina só. Foi, de acordo com a inflação, o prefeito já deveria ter dado os 4,17%. Fica essa briga por causa de 0,83%. Então, eu acredito que muitas coisas ou é para tumultuar ou é para ganhar tempo. Porque não tem outra explicação. Porque por zero, se nós fôssemos falar aqui de 15% de aumento, onde seria lá 10,83%, tudo bem. Mas o impacto orçamentário nós estamos pedindo de 0,83%. O que custa o seu prefeito já encaminhar para cá o mais breve possível. Hoje, conversando aí com o assessor contábil, com o vereador Sebastião, o vereador Claudinei, que estivemos numa reunião aqui, estávamos falando sobre isso. Então, é 0,83%. Está difícil. Então, mais uma vez eu vou repetir, o senhor prefeito está mal assessorado. Se não estão conseguindo mandar um impacto orçamentário para cá, não estão preparados para aquela função. Outra pergunta também que nessa conversa foi citado, e por que os servidores que foram designados, onde os salários muitas vezes dobram, não precisam do impacto orçamentário? Então, é uma pergunta também que devemos fazer ao Tribunal de Contas, com relação a esses casos, o que nós devemos fazer. Porque senão, os apadrinhados vai sempre se dar bem, e as pessoas que não têm o padrinho, que não têm o contato direto do seu prefeito, vai sempre ficar na mesma situação. Então, é dessa forma que eu vou me posicionar. Essa semana, vou estar vendo junto ao jurídico, junto ao contábil, o que podemos fazer, se precisar ir até o Tribunal de Contas, tirar essas informações. Vou até convidar os vereadores que quiserem ir, vou estar indo, porque não dá para ficar nesse jogo de empurra e o penalizado sempre ser o servidor. E sempre o servidor que está naquelas dificuldades maiores. Como já foi dito aqui, também com relação a motoristas, e motoristas levantam cedo, são obrigados a ficar fora do município, e quando tem que receber as suas horas extras, é aquelas confusões. Então são coisas que precisam ser ajustado, precisa ser melhorado, e o servidor não pode ficar sem o amparo dessa casa, sem o apoio desses vereadores. Um outro assunto aqui que foi dito também, senhor presidente, com relação à quadra do Totalzinho Cardoso. Era o que eu esperava também, que fosse uma quadra mais bem estruturada, que aquela comunidade merece um serviço de primeira, merece uma coisa melhor. E o valor que foi gasto simplesmente para colocar um piso naquela quadra e o alambrado, que chega a aproximadamente R$100 mil, é muito dinheiro para pouca coisa. Então, foi um recurso que eu consegui junto ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu esperava que o projeto fosse um projeto melhor para que aquela comunidade pudesse ser melhor atendida. Então, a gente vê muitos recursos em pequenas obras. Coisa que eu vou ficar a vida inteira aqui sem entender também. Porque tão caro, às vezes, para simplesmente tirar o piso, colocar um outro piso e levantar o alambrado naquela quadra. Senhor presidente, senhores vereadores, não sei se os senhores acompanharam ontem uma matéria no Fantástico com relação à educação, onde um promotor, junto com a comunidade, junto com o poder público daquele município, está trabalhando com os alunos indisciplinares. Eles são punidos nas escolas, têm que fazer um trabalho para a comunidade para que mude sua conduta. E o que de fato naquele município, segundo aquela pesquisa, que deu certo. E alguns casos no nosso município, hoje já está chegando até nas escolas rurais, estão acontecendo também. Violência, criança agredindo outra criança. Então são os casos isolados, mas está surgindo.
Então, é uma das coisas que um dos projetos que, aquilo que é bom, vamos copiar, vamos tentar estudar esse caso, está apresentando ao prefeito, está apresentando à Secretaria de Educação, para quem saiba, possamos estar também implantando aqui em Salesópolis. Outra matéria também ontem, que me chamou bastante atenção, e que nessa situação eu quero trabalhar com muita seriedade também, é com relação à área da saúde. Segundo agora, o médico que faltar no seu plantão, ele tem que ser penalizado. E se o médico faltar, como está ocorrendo constantemente na nossa Santa Casa, se não for tomada nenhuma medida, o que teremos que estar fazendo, segundo ontem o presidente estadual da saúde, é estar denunciando esse profissional para que ele seja punido a rigor da lei. Então, se nós ficarmos calados só esperando as coisas acontecer, logicamente que vai a vida inteira continuar nessa falta de atenção, nesse desleixo dos profissionais, não todos os profissionais, mas de alguns profissionais da área da medicina. Então, caso isso, segundo a informação ontem daquela matéria, que a partir de amanhã essa lei entraria em vigor. Então, a partir de amanhã, começou a faltar, principalmente nós somos da Comissão da Saúde, vereador Paulo, vereadora Deise, temos que ter pulso forte, tentar pegar o problema e tentar resolver esse tipo de problema. Se faltou, tem que ser punido. Vamos denunciar, vamos fazer o que tem que ser feito. Acho que não, vereador. Bom, senhor presidente, é isso que eu tinha a dizer, mas antes de encerrar, eu também não poderia deixar de parabenizar a escola Olga Chacufará pelos seus 50 anos de existência, que sábado agora, no dia 10, foi comemorado o Jubileu de Ouro, uma sessão muito bonita, uma sessão que eu vi bastante história lá dos primeiros alunos que estudou naquela unidade escolar, umas histórias muito interessantes, não só deles, mas os jovens também, e como foi dito naquela sessão, a escola Olga, muitas vezes aí para fora, ela é referência. Quem passou pelo Olga, quem se dedicou, muitos que tiveram a oportunidade, conseguiram avançar, conseguiram se formar, hoje são profissionais, bons profissionais, são engenheiros, são até juiz que saiu dali também, como lá também foi dito, pedreiros, bons motoristas. E é isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. E estarei pedindo ao jurídico para fazer uma moção para aquela unidade escolar pelos relevantes serviços prestados e desde já eu conto com o apoio dos senhores para que possamos estar encaminhando aquela escola. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Deise. Senhor presidente, vereadores e munícipes aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria falar no nome dos vereadores que já subiram nessa tribuna hoje e falar que, como funcionária municipal, eu fico envergonhada de saber que todas as vezes que vem alguma documentação para nós aqui, a gente tem que falar não, a gente é procurado e fala para mim assim, poxa, vereadora, você é uma funcionária, você não necessita do aumento, porque todas as vezes que vai para lá, volta. Então, que esses documentos já é uma vergonha que está acontecendo. Todas as vezes vindo para cá, eu acho assim, que a gente tem que falar duro. Se não tem capacidade, que troque. O que está acontecendo para mim? Isso aí é uma falta de capacidade. O que está acontecendo? Porque está sabendo, é funcionário, a pessoa vai receber aumento também. Se ela não fosse receber aumento, se a pessoa não fosse receber aumento, eu concordo. Ah, não é dela mesmo, que se dane. Mas a pessoa, o funcionário que está ali fazendo esse papel, ele vai receber aumento também. Então, eu sinto envergonhado diante dos meus amigos funcionários. Porque não é tanto.
E chega no final do ano, o que acontece? Temos uma confraternização. Aí acha que tudo termina em pizza ou em frango, como é dado todos os mandatos. Então isso é uma vergonha. Eu acho que a gente já está cansado e não adianta mais. E não adianta a gente ficar se calando. A gente tem que falar o que está acontecendo. Outra coisa também que eu queria falar aqui é sobre o transporte urbano que acontece aqui na nossa cidade. Hoje, outras vezes que eu estou indo para Mogi, nós estamos sabendo que essa estrada cada vez ficou melhor, graças a Deus, mas cada vez mais perigosa. E o que eu posso te constar é que as vans, elas estão indo numa velocidade muito grande. E nós sabemos que elas necessitam, porque se acontecer alguma coisa com algum passageiro, eu não sei para onde vai ocorrer. O que pode ocorrer? Porque não tem passagem, não utilizamos do cinto de segurança. E hoje, quando eu fui para Mogi, eu tive que deixar uma pessoa até o terminal. E essa pessoa falou assim para mim, eu não volto mais com você. Porque com a van, quando eu vou, em vez de fazer em 1h15, a van faz em 45 a 50 minutos. Tá? Por quê? Porque eu tive várias paradas, tive 3 paradas hoje até em Mogi, e eu demorei esse tanto para mim chegar. Então é vergonhoso. Isso eu escutei, eu posso até falar, eu escutei da minha filha. Tá? E, então você imagina, se uma pessoa, eu falei, então a pessoa voa, porque não tem condições. Eu de carro, que não parei nenhuma vez, eu parei na minha casa para pegá-la e levá-la. Entendeu? Não parei nenhuma vez. Eu fiz tudo isso, eu queria contar quantos pontos tem daqui em Mogi, porque ela passa na frente do ônibus. Então, quer dizer que ela vai pegando os passageiros. É muito difícil qual é o ponto que não é parado por uma van. Tá? E ela fazer nesse tempo. Então, eu estou falando que a gente deveria de fazer uma reunião, não só com essa cooperativa, mas assim com a KMTU, que é responsável pela concessão dos transportes urbanos, para ver o que está acontecendo. Porque nós não estamos levando animal, a gente está levando gente. E é um perigo. E mesmo que levasse animal, é vida que pode ser perdida aqui nas... Olha, quantas vezes a gente está vendo que está tendo acidentes com quê? Com mortes, e não está tendo responsabilidade. Quem a gente vai responsabilizar se acontecer isso? Com sei lá quantas pessoas que podem entrar na van, acho que é 10, 15 pessoas, não sei como que é, porque eu nunca precisei, graças a Deus, mas é vergonhoso o que está acontecendo. Então eu peço, por favor, senhor presidente, que tenha uma reunião o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que se faz nesse tempo mesmo, logo, logo vai acontecer uma desgraça. Não só no nosso município, mas com as pessoas do município e os vizinhos. Era isso que eu tinha a falar. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião. Muita palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, queria estar levando aí a toda a população que nos assiste no momento, de estar a lei orgânica do nosso município. Nós estaremos reunidos aí das 14 às 16 horas. Temos um prazo para estar cumprindo aí, pelo menos para estar apresentando um boneco da reformulação dessa lei. E que toda ajuda será bem-vinda, através do site da Câmara Municipal, através de documentos por escrito, indicações aí que os munícipes queiram estar colocando através da Câmara Municipal. Então, poderão ser protocolados aí à Secretaria ou mesmo via e-mail para esta casa, dando suas sugestões para que, de repente, possamos reformular com uma grande satisfação a lei orgânica do nosso município. Gostaria, senhor presidente, também de fazer um comentário a que a vereadora que me antecedeu colocou nessa tribuna.
já foi motivo, né, de reunião na MTU, todos se lembram da reunião que nós estivemos presentes, falando a respeito desse problema. Estamos vendo que o problema continua, né? Eu acho que a nossa ida lá não teve grande êxito. Isso que nós estivemos em maioria dentro da MTU. Então, eu acho que nós devemos sim tentar. Não poderia também, senhor presidente, deixar aqui minha colocação a respeito da sessão solene que teve sábado na Escola Alga Chacurfará. Eu acho que pelo que foi colocado, o ano inteiro será de comemoração pelo seu jubileu de ouro. Eu acho que é uma escola que tem história no nosso município. Quem esteve na sessão, né, como o vereador colocou, conheceu o início, né, da sua história. Eu acho que nós conhecemos, né, um grupo de pessoas que saíram daquela escola para a vida e hoje estão bem-sucedidas na sua vida profissional. Acredito que um dos motivos também foi o conhecimento que tiveram naquela casa de ensinos. Eu acho que a Escola Alga Chacurfará, ela é um marco na vida, acho que de todos que já passaram por aquela casa, e que muitos de nós, né, com certeza, né, eu, como falei, tenho orgulho, né, daquela escola por ter passado por ela e ter tido um conhecimento pelo tempo que eu fiquei lá. E eu acho que me fez muito bem. Eu acho que cada um tem um pedacinho de uma história que cada um que nós conversamos durante aquela sessão acabou falando, né, de alguns trechos, de algumas passagens dos momentos bons que tiveram naquela escola. Então isso é um orgulho, né, para o nosso município, como já foi falado, de ter lá fora pessoas que, com o conhecimento que tiveram aqui dentro do nosso município, através das nossas casas de ensino, né, ter se vencido na vida, né. Eu acho que isso é muito importante para o ensino. Senhor presidente, gostaria de também estar colocando, hoje à tarde, como já foi citado nessa tribuna, a Comissão de Habitação havia convocado o senhor prefeito para que viesse a essa casa fazer, né, alguma explanação a respeito de alguns itens, se havia necessário, para que a gente elimine algumas dúvidas e conhecimento de alguns assuntos relativos à nossa cidade. Eu acho que nós estivemos aí participando, permita-me citar o vereador Pedro da Fonseca, presidente da comissão, o vereador Sérgio Feliciano de Sá também esteve presente no momento, o vereador Paulo Aroca Sobreira, o prefeito, assessores jurídicos e mais o funcionário Sérgio. Eu acho que o esclarecimento que foi dado a respeito do programa de regularização, né, dos loteamentos aí do nosso município, clarearam bastante o nosso caminho aí, as nossas dúvidas em relação de como está o programa. A gente realmente tínhamos várias dúvidas a respeito do andamento desse programa dentro do nosso município. Então, o prefeito, ele explanou e clareou bastante a respeito do programa Cidade Legal e como está o andamento desse programa para a regularização desses loteamentos que foram inseridos no programa. Foi colocado que existem 3 loteamentos pilotos, né, vamos dizer assim, que serão os primeiros, que é o do Narciso, o do seu Chico Rita e o outro lá do Bragança, que é o do
do Ademar. Esses 3 serão os 3 que, como já foi colocado, saindo desses 3 primeiros, quase que com certeza o restante, né, terão mais facilidades para que sejam regularizados. Então, para nós que participamos aí da comissão, eu acho que saímos satisfeitos, não só da explanação que foi nos colocado a respeito do programa, do PEC, se encontra, né, a questão da topografia, que é um dos itens aí que estava comprometendo, né, o programa. O custo é alto e precisaria de profissionais. Foi esclarecido que já estão trabalhando aí alguns profissionais da CPUS, fazendo o levantamento topográfico desses 3 loteamentos, e que o restante também já foi negociado para a sua execução. Então, eu acho que isso é muito importante, né? É um acontecimento que a gente já viu em outros municípios aí, que tem um poder aquisitivo melhor que o nosso, tem um orçamento melhor, já entregando nas mãos aí dessas pessoas que residem nesses loteamentos a documentação, a primeira escritura, né, para que ela possa, né, dizer que é proprietária daquele imóvel. Foi esclarecido também a questão do programa Minha Casa Minha Vida, que havia sido solicitado na pauta da reunião, e alguns esclarecimentos aí a respeito do andamento do restante dos loteamentos. Eu acho que foi uma reunião satisfatória, que dirimiu muitas das nossas dúvidas. Eu também, senhor presidente, tirando esse assunto, gostaria também de estar explanando a respeito da questão desse projeto que veio para esta casa, a respeito dos 5% dos funcionários. A gente sabe que 5% às vezes não é nada para quem ganha muito, mas para quem ganha pouco, às vezes ele faz a diferença no final do mês. Isso já era para estar aqui de acordo com a lei em janeiro, né? Nós estamos em abril. Eu pessoalmente fui indagado a respeito do assunto que foi colocado aqui em pauta, que os outros também foram, né, cobrados, vamos dizer assim, pelos funcionários, mas em nenhum momento, né, eu acho que essa casa está aqui para fazer qualquer ato, né, contra os funcionários públicos. Eu acho que não existe motivo nenhum para nenhum funcionário estar pensando dessa maneira. Às vezes é a forma que é colocado para os funcionários que leva uma má impressão, né, dos vereadores dessa casa. Eu acho que em nenhum momento, né, como já foi colocado, 5%, a gente não está aqui para julgar se é pouco, se é muito, se é bastante. O projeto veio, o nosso ponto de vista aqui, vamos dizer assim, desse vereador, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, está analisando a parte legal, né? Nós temos que acompanhar aí o parecer dos nossos assessores, e o projeto ele não veio corretamente. Teria sim que estar vindo, né, com texto legal e constitucional, para ter a sua tramitação, né, correta dentro dessa casa. Passar para a Comissão de Finanças e Orçamento, ter seus pareceres aprovados e ir para votação. Então, como já foi colocado, o texto da lei já fala que será enviado aos funcionários retroativo a janeiro de 2010. E a gente espera, né, até peço para o senhor presidente e os membros, aí, os vereadores das comissões, que possam estar ficando aí após a sessão, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto e, de repente,
está marcando uma reunião com o Executivo para que a gente possa, né, não mais estar tendo esse problema, como já foi mandado por escrito, né, no passado, a questão, né, da falta do impacto financeiro que sempre vem faltando nos projetos. Então, hoje, nós tivemos aí mais uma situação que diz que o impacto financeiro tem que vir de uma outra forma, não da forma que está sendo enviada essa casa. Nós também, né, desconhecíamos essa situação. Hoje, o nosso assessor financeiro nos colocou, e eu acho que é importante que nós fizéssemos essa reunião junto ao Executivo para que a gente possa, nos próximos projetos, não ter mais esses problemas, né, esse transtorno dentro das comissões. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Antes dos recados, eu gostaria de estar lendo na íntegra o decreto que o prefeito nos enviou a essa casa. Eu acho que os nobres pares possuem cada um a sua cópia. Decreto número 2688, em 5 de abril de 2010, dispõe sobre a situação de emergência em que se encontra o município da Estância Turística de Salesópolis, em razão das constantes chuvas e das outras providências. Antônio Adilson de Moraes, prefeito municipal da Estância Turística de Salesópolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, nos termos do artigo 68, 4º da Lei Orgânica do município de Salesópolis. Considerando as constantes chuvas torrenciais que têm assolado a região e o município da Estância Turística de Salesópolis desde o início do ano e até o presente momento. Considerando os alagamentos, inundações bruscas e deslizamentos ocorridos em decorrência das chuvas. Desastres esses que provocaram vários prejuízos de ordem material, ambiental, econômicos e sociais, constantes do relatório e formulário de avaliação de danos. Considerando que a administração municipal, por meio de suas secretarias de obras e serviços, assistência social, em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, até a presente data, conseguiu, com seus próprios recursos, prover as necessidades e amenizar as várias ocorrências emergenciais que se deram, devido às chuvas, nas áreas atingidas. Considerando as fortes e constantes chuvas que castigaram o município nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, cujos danos, em função de sua gravidade, ainda não havia sido possível a sua reparação e recuperação, bem como, neste começo do mês de abril, as constantes chuvas agravaram-se de vez esta situação. Considerando que, desde as primeiras ocorrências apontadas no parágrafo anterior, o município vem passando por sérias dificuldades para superá-las. E agora, com as chuvas que permanecem constantes, o município não mais possui recursos financeiros e técnicos capazes de suprir as necessidades emergenciais. Considerando que o município possui 427 km² de área territorial, da qual 98,8% está inserida em área de proteção mananciais, formada por 3 microbacias hidrográficas e 3 grandes represas que abastecem parte da região metropolitana e funcionam também para o controle da vazão de águas, para atenuar as cheias na região e também em capital, cujos reservatórios estão com mais de 93% de suas capacidades, e são eles: Sistema Rio Claro, Sistema Ponte Nova Rio Tietê e Sistema Rio Paraitinga. Considerando que o município possui mais de 500 quilômetros de estradas rurais não pavimentadas,
mais de 300 pontes de madeiras, sendo que mais de 50% de sua população reside na zona rural ou, de alguma forma, depende dela para sua sobrevivência, cuja malha viária serve a 20 bairros e comunidades rurais. Considerando que, além da economia rural preponderante no município, que é a extração de eucaliptos, outra fonte de arrecadação do município é o turismo ecológico, e que estes estão estagnados desde o início do ano, devido à atual situação, e por corolário, deixa de fomentar a economia do município e arrecadar para os cofres públicos. Considerando ainda que, em face do isolamento das comunidades e bairros rurais, no aspecto social, o transporte escolar dos alunos dessas áreas, a assistência de saúde dos moradores e o direito de ir e vir para atender às necessidades desses moradores estão prejudicados neste momento. Considerando que existem várias famílias desalojadas e desabrigadas devido às chuvas e suas consequências, que provisoriamente estão abrigadas em casas de parentes e amigos. Decreta, artigo 1º, fica declarada a existência de situação anormal no município da Estância Turística de Salesópolis, provocada por desastres e caracterizada como situação de emergência, de intensidade do nível 3, de acordo com as normas da Defesa Civil, em razão de enxurradas e por inundações bruscas. Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste município, comprovadamente afetadas, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos, a AVADAN, e pelo CROQUI das áreas afetadas, anexos a este decreto. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente para que possa atender às necessidades resultantes da situação declarada, dentro dos limites de competência da administração pública municipal. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 dias, a partir desta data, porém, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2010. Parágrafo único. O prazo de vigência deste decreto pode ser prorrogado até, no máximo, de 180 dias. Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis, em 5 de abril de 2010. Antônio Adilson de Moraes, Prefeito Municipal. Gostaria também de dar alguns recados. A Câmara Municipal de Taubaté, através da sua presidência, o vereador Henrique Nunes, convida para a solenidade de entrega de título de cidadão taubateano, outorgado ao professor Gabriel Chalita, por iniciativa deste vereador, o professor José Francisco Ciar, a realizar-se no dia 19 de abril, segunda-feira próxima, às 19 horas. Lá no plenário Juarez Guissardi, na cidade de Taubaté. Outro recado também é do Conselho de Prefeitos, a AMAT, que é a honra também de convidarmos para a solenidade de constituição e posse da diretoria do CONDEMAT, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que vai acontecer no dia 29 de abril, em Mogi das Cruzes, lá no Senforp. Também a Sociedade de Amigos do Jardim São Sebastião, do bairro do Fartura, está enviando também a essa casa cópia de documentos de solicitação feito ao Executivo, através dessa associação. A Sociedade Amigos do Jardim São Sebastião, através desse, vem encaminhar a Vossa Excelência os documentos de solicitação ao prefeito pela Associação de Bairro, pedindo para que dê ciência em plenário a todos os nobres pares. Tem aqui algumas relações, documentos pedidos
associação para executivo, que é a emenda parlamentar, os convênios, redutor de velocidade, futura sede, ginásio localizado no Prolop, obras de infraestrutura, projeto de cidade legal, situação do Prolop, limpeza dos córregos, atendimento de nutricionista. Os vereadores que se interessarem pelo documento, só solicitar essa casa. Nada mais havendo a declarar, em nome de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Eu acho que era só o seguinte. Eu acho que a gente não pode ficar tomando decisão assim, né, como foi tomado à tarde aqui, simplesmente um ou dois ficar tomando decisão. Eu acho que é importante que nem foi colocado. Eu acho que qualquer documento que vem, qualquer projeto que vem para o presidente. Entendeu? Vem para o presidente e o presidente manda para o jurídico dar seu parecer. Se não atende a ordem legal e constitucional, eu acho que não tem que enviar para a comissão. A gente fica macetando. É isso, de mandar esse compromisso. Agora, se não vir, não adianta nem pôr na comissão, já devolve no ato. Então, mas o que eu falei com o Jaime hoje à tarde é o seguinte, ele apresentou uma questão, o Paulo, eu acho importante você saber, você está sabendo. O impacto financeiro... É desse jeito agora? O impacto financeiro não é dessa forma. O impacto financeiro não é